Próxima cena pula pra Nova York. E aqui tem a Torre dos Novos Vingadores. Eles colocaram o símbolo deles bem no meio do prédio. E se vocês repararem, dá pra ver que tem outras estruturas ao redor que são espelhadas. Parece que aumentaram o prédio, ele tá mais robusto do que quando era do Tony Stark. Em seguida o trailer pula pra cena da nave do Quarteto Fantástico abrindo e eles saindo de dentro dela junto com o Thor. E aqui parece que tá rolando um jogo de imagens com essa e com as próximas duas cenas, né, pra dar uma ideia pro público de que eles chegaram ali na Torre dos Vingadores. Mas tem muito mais cena do que a Marvel mostrou. Eu acredito que junto do Quarteto Fantástico e do Thor, tem também o Steve Rogers e o Dr. Destino. Vocês vão entender melhor até o final desse vídeo, segura aí. A próxima cena mostra o Sam Wilson, Bucky e Scott Lang do mesmo lado, né, olhando pra uma pessoa com cabelo comprido. Eu vou falar pra vocês, eu acho que esse cara é o Steve Rogers. E eu acredito que se essa cena tivesse mais alguns segundos, daria pra ver o Sam e o Bucky abrindo um sorriso lá, né, uma cara de surpresa, igual o Scott Lang. E o mais legal, se for o Steve Rogers, ele ainda não entregou o escudo pro Sam. Imagina se esse encontro criar um paradoxo temporal. Isso seria maneiro. Tipo, o Steve vê o Sam com o escudo, depois volta no passado e entrega o escudo pra ele. Bom, a próxima cena mostra todo mundo dentro da sala de reuniões dos Novos Vingadores. E vai lembrar que a cena pós-crédito Thunderbolts foi filmada pelos irmãos russos. Então isso aqui vai ser meio que uma continuação direta daquele filme. O Bob tá ali, no cantinho esquerdo, usando sandálias. O agente americano ainda tá com o escudo amassado, o Guardião Vermelho tá com o uniforme patrocinado dos New Avengers, né, com Z. É o mesmo momento. Nessa cena, vocês vão lembrar, tava rolando aquela crise da marca registrada dos Vingadores. Então pode ser que o Capitão América e o Homem-Formiga estão ali por causa disso. E vai lembrar também que nessa época a Helena fala de uma crise especial que tá rolando e que estão escondendo os detalhes deles. Eu acredito que essa crise pode ter relação direta com a incursão. Talvez quando tá perto de começar uma incursão, o universo começa a rachar em várias fendas, igual acontece em Homem-Aranha Sem Volta ao Lar, né? Ou quando The Marvels abrindo aquele portal dimensional que enviou a Mônica pra Terra dos X-Men. Essa incursão pode ter enfraquecido o tecido dimensional e facilitado a entrada do Quarteto Fantástico no universo 66. Essa crise no espaço pode ter chamado a atenção do Thor. Pensem comigo, galera, pensem! Abriu uma fenda no espaço, o Thor percebeu, foi lá ver o que era. Daí ele encontra a nave do Quarteto Fantástico. Faz sentido, né? Mas independente de como isso vai acontecer, vamos focar no telão no fundo. Dá pra ver que o Reed tá explicando pra galera o que tá acontecendo. E no telão tem 3 terras conectadas. Ah, Pedro, mas as incursões não são só 2 terras? Não necessariamente. Na verdade, o multiverso do Semi é uma árvore, né, cara? Cheio de galhos. Então, as incursões elas podem acontecer com várias terras, com vários universos, né? Ao mesmo tempo, tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. As 3 terras provavelmente são a Terra dos Vingadores, do Quarteto Fantástico e dos X-Men. E aqui eu vou adiantar pra vocês uma coisa. Se tratando de ciência, o Reed é um dos caras que pode resolver isso. No filme do Quarteto Fantástico, ele criou uma máquina que é capaz de teleportar Terra para outro canto do universo. Ah, Peter, então era só ele ter salvado a Terra dele? Sim, mas como aqui tem 3 terras e não 2, se ele salvar a Terra dele, ainda corre o risco do impacto das outras 2 destruir o universo dele, seria uma baita saída narrativa. Sem falar que eles são heróis, então eu acho válido eles quererem salvar outras terras se eles puderem. Pô, se o Quarteto Fantástico escutar que tem mais 2 universos inteiros que podem ser salvos com a tecnologia do Reed, por que eles não fariam isso? Pra mim, essa reunião é pra isso, né? Eles vão se dividir em grupos pra espalhar as invenções do Reed Richards pra tirar as terras da rota de colisão. E aí, com isso, a incursão acaba e os universos continuam intactos. O que muda é que a Terra vai estar no outro canto da galáxia. E para isso funcionar, tem que instalar esses teletransportadores em vários cantos da Terra, né? Em todas as terras. E outro detalhe que me chama a atenção nessa parte do trailer é que o Thor fala que lutou ao lado de vários guerreiros mais poderosos. Bem mais poderosos que essa nova equipe, né? E que alguns deles morreram enfrentando inimigos e ameaças que assustaram o Thor muito menos do que essa ameaça que tá chegando agora. Percebe? Aquela coisa que eu falei no meu react, né? Pô, foi uma farmada de aura estilo John Wick. Então ele teve aliados mais fortes que morreram para ameaças menos assustadoras do que atual. Ah, Pedro, ele tá falando do destino? Pode ser que sim, mas pode ser que ele tá falando do fim do multiverso, é uma baita ameaça. Para pra pensar comigo, galera. O Thor enfrentou os gigantes de gelo. O Loki, né? O Chitauris, o Malekith, a Hela, o próprio Ragnarok de Asgard, o Thanos, o Gore. E mesmo assim, cara, ele acredita que a próxima ameaça é a maior de todas. Eu sei que o trailer faz isso pra mostrar pra gente, né, que o destino é uma grande ameaça. Tá passando autoridade pro destino, né? É transmissão de autoridade. E de fato, com certeza, o Dr. Destino é a maior ameaça de todos até agora no CM. Tem nem o que questionar. Nessa reunião, pelo menos, eu acredito que o Thor tá falando das incursões. É o fim de todas as coisas. E ele tá com medo. Pô, nenhum deus pode impedir isso só com a força bruta. Não tem como. Por isso que eu acho que o trailer tá enganando o público, fazendo a galera acreditar que o Thor nessa cena tá falando do destino. Mas na real, o próprio destino deve estar ali na sala como aliado. Faria total sentido, por quê? Porque ele aparece na cena pós-créditos do Quarteto Fantástico.